pessoal, estamos de volta aqui no Congresso Espectro 2025, congresso idealizado pelo Dr. Tiago Castro. E agora estamos aqui com uma doutora, uma pediatra de lá de Paraíba, doutora Anne Guedes. Muito obrigado por aceitar estar aqui no nosso Confcast. É um prazer, uma honra para mim, né, poder contar a minha história, falar para você sobre as dificuldades e as diferenças, né, que a gente encontra hoje pós-tratamento É verdade. nas crianças que passam pelo que eu passei. É muito importante, doutora, a gente mencionar que quando você está do outro lado da mesa, quando você já sofreu problemas, né, relacionado agora ao tipo de tratamento que você está tratando seus pacientes, você tem a questão de poder demonstrar empatia, né? Por isso que a gente quer saber um pouco da sua história. Você estava me contando que você tinha um problema, não sabia, mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de saber um pouco da sua história, né? Como que foi sua infância? Que foi difícil em alguns momentos exatamente pelo problema que você tinha? Qual é o problema e como foi que você descobriu que tinha esse problema? Pegando um pouco do que você disse, eu acredito que a empatia está ao outro lado, se colocar no lugar do outro. Eu falo muito sobre que Deus ele não dispensa nada da nossa história. Ele pega tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu para que a gente seja bênção e se coloque no lugar do outro. É verdade. Porque Mostrar amor ao próximo, né? é isso que muitas vezes falta, Sim. né, ao nosso lado. Nosso coração pulsar, é se colocar no lugar do outro. E eu me reconheço muitas vezes nessas crianças, porque como eu estava lhe contando antes, eu fui uma criança com TDAH, impulsiva, né, que quebrava tudo, que queria tudo do meu jeito. E até então ninguém sabia o que era, porque há 30 anos atrás, 35, que eu já tenho tenho 38, não se falava tanto como a gente fala hoje, o poder do nosso conhecimento. E eu cresci nessa história. Quando criança, pequena ainda, né, eu gostava de estudar, mas durante a adolescência eu me perdi, porque a gente tem essa tendência, o TDAH, o fidedigno TDAH, o de verdade, a gente tem essa tendência de levar as coisas para o nosso hiperfoco e aquilo que nos direciona, aquilo que a gente gosta. Sim. E entrei no esporte, me destaquei um pouco no esporte, era atleta de judô, e fui nessa. E aí o estudo, ele se perdeu para mim, porque eu não conseguia aprender. Fiz meu primeiro curso de enfermagem, fiz depois a educação física, que era meu sonho, mas meu pai não tinha deixado. E decidi, após isso, quando descobri a gostar de estudar, procurar um psiquiatra, porque aí eu ia fazer um cursinho para medicina e precisava aprender química, física e matemática, e eu não conseguia. E para minha surpresa, quando cheguei nesse psiquiatra, ele disse: Anne, você tem um nível mais alto de TDAH. E eu, Caramba. como assim? Ele disse isso, eu não sei como você se formou. Foi uma das palavras que ele me Ele falou. chegou a falar que não sabia como você tinha se formado. Exatamente. Uau. E eu disse, então me diga o senhor. Me deu a resposta porque eu também quero saber. E ele disse assim, acredito que essa parte do esporte, de você gastar tanta energia sobre isso, lhe ajudou. E eu, beleza. E aí ele fez, vamos tomar medicação. Aí eu olhei para ele e disse, mas doutor, medicação, que é uma das coisas, né, que a gente tem muito preconceito, é sobre a medicação. E também é muito importante em relação a isso, que não é só a medicação, e que eu vejo muito no consultório. Não só o TDAH, que é uma das comorbidades do autismo, mas o autismo, a gente vê criança muito pequena tomando a medicação e às vezes você olha, quando a gente começa a estudar e aflorar essa dimensão de coisa, a gente vê que a pessoa talvez nem precisasse daquela medicação. Sim. Mas no meu caso eu precisava. E aí, quando eu tomei a primeira medicação, acendeu a luz. É isso que eu falo. Você sentiu a diferença? Muita. Eu era uma pessoa que eu tinha autoestima muito baixa. Eu era uma pessoa totalmente possessiva e ciumenta com meu marido, que eu até brinco com ele. Eu não sei como é que ele casou comigo, porque eu não aguentaria. E eu tinha problema com os relacionamentos mesmo, de não desapegar, mas com ele eu era assim. Então, assim, a gente tem muita dificuldade em relação a sentimento. E aí você sentiu na pele a importância de um tratamento. De um tratamento. E hoje, como médica, como que você leva isso para o consultório? Exatamente assim. Eu penso que, como foi uma luz, né? Eu digo, acendeu uma luz e eu comecei a aprender química, física e matemática,
Isso pode fazer muito, isso faz muita diferença na vida das crianças, sabe? Porque eu me formei depois da segunda formatura, eu tenho 3 formaturas e fiz medicina, me encontrei nisso. Talvez se eu tivesse sido medicada Sim. pouco antes, será que não minha história não teria sido um pouco diferente? E é isso que eu tento falar e reconheço na minha filha eu tenho 3 filhas, né, como eu lhe disse, eu tenho 3 É, 3 Marias. É, e Eu uma tenho uma Maria também. e uma delas, a do meio, a Maria Vitória, ela tem todas as características. Ela é impulsiva, ela brinca, ela pula, ela quebra. Com 1 ano ela quebrou o dente, porque ela pulou do berço. Então, assim, eu vejo, eu reconheço Sim, nela. E ela não toma medicação, mas assim, um tratamento ele não precisa ser só a medicação. sim. Eu entrei com outras intervenções. Hoje ela faz 3 esportes, Pra entendeu? poder Hoje gastar ela energia, né. gasta energia. Hoje ela pinta, ela tirei essa questão da tela, que a gente bate muito na tecla, mas a gente faz muito. Ela tem falta de atenção na escola? Como que é na escola? Falta de atenção, Tem muito falta de atenção. tem muito. Mas hoje, quando eu percebi que a professora da escola me chamou e disse assim, para mim foi como uma facada, mesmo eu sabendo da minha história, fator genético, né? Ela disse Sim. para mim, sua filha é a pior que tem. Ela disse com essas palavras, eu É fiz, tem mesmo? certeza? E aquilo entrou no meu coração, e assim eu fiz, Sim, pronto, tá na hora de intervir. Então tirei tela, sim. comprei jogo, comecei a mudar aquela história. Então isso é um tratamento, sabe? Tanto que aqui fala muito sobre isso, né, sobre o diagnóstico precoce, quão importante é, né, você quando acompanhar, né, o crescimento de uma criança, saber os processos, olhar para a criança, não terceirizar com a babá ou não terceirizar com as telas, né, a nomofobia, né, que se chama, né. E o que que você leva isso para o consultório ao orientar os seus pacientes sobre quando você diagnostica, né, chega ao diagnóstico TDAH, por exemplo, qual Uma, que é da, o próximo passo? uma das coisas que pós-diagnóstico é a gente reconhecer, né? Qual é o tratamento ideal, sabe? Porque a teoria, e eu falo, né, nessa nossa área, né, da neuro, da psiquiatria, é, é diferente do que eu atendo na urgência da pediatria, que a gente pega uma amidalite, a gente pega uma enterovirose, a gente pega seja qual for a doença ali, a gente tem um antibiótico certo, aquela história toda pronta. E aí que a gente entra na individualidade, né, do ser, na individualidade da doença, que eu não digo, eu não acredito nem que seja doença, né, do, enfim, E hoje você atende quais tipos de casos? É só TDAH? não. Hoje eu atendo ainda, sou muito médica do plantonista, Uhum. né, e eu sempre digo isso, ali a gente consegue captar os clientes, sabe, os clientes, né, porque não são pacientes, eles passam a ser nossos clientes, são os nossos amigos, porque a mãe muitas vezes não sabe, Sim, né, aí chega ao meu consultório e fica, corre, brinca, a mãe fica incomodada, eu deixe ele, sabe, uma sim. das coisas que eu falo sempre para os pais, deixe ele à vontade. Deixe ele ser criança e deixe ele ser, porque às vezes a gente quer também que as pessoas sejam do jeito que a gente Idealiza, né? idealizou. É verdade. Então, assim, o tratamento, a diferença tá aí, sabe? É você saber quem o outro é. Que foi o que Samer disse. E é uma das coisas que eu coloco hoje na minha vida. Eu preciso aceitar quem eu sou, com a comorbidade do TDAH, as várias comorbidades do TDAH, eu preciso me aceitar e saber e reconhecer no outro, né? Sim, Eu acho que é isso, é a diferença, esse cuidado singular do outro, né? é verdade. E que recado você deixaria para o seu público? É que, como para mim, né, foi complicado durante a infância. Se eu pudesse fazer diferente, eu faria, mas hoje eu vejo, como eu disse, que Deus ele usa todas as nossas coisas, dificuldades, para que a gente se coloque no lugar do outro. E hoje eu tenho essa possibilidade e agradeço a Deus por isso, porque a palavra diz que a gente tem que dar honra e graça a Deus por todas as coisas. E que se seu filho tem TDAH, se você hoje como adulta, como eu, foi diagnosticado como TDAH, use essa dificuldade que no momento foi para você, como foi para mim, e busque o seu hiperfoco, porque a gente bate muito na tecla em
melhorar as nossas dificuldades, aquilo que a gente tem dificuldade, mas a gente pode fazer diferente na individualização, que é investir naquilo que a gente tem de bom. O meu hiperfoco era bom. Seu filho, ele gosta do esporte, é o hiperfoco, investe no hiperfoco do esporte. Né? Se ele gosta de pintar, é o hiperfoco. Ele nem sempre vai ser o melhor aluno em matemática, mas ele pode ser o melhor aluno em português. Então, é exatamente isso, que a gente seja o melhor naquilo que Deus nos deu e que a gente alcance voos altos, né? Porque é para isso que a gente foi constituído, para abençoar as pessoas e fazer diferença. Porque matar, já tem muita gente matando. Agora, dar vida, a gente está tendo dificuldade. É isso. Tá, muito obrigado por todas as informações tão relevantes, por de repente até expor seu problema, né, como exemplo para outras mães, outros pais, outras pessoas que estão sofrendo, né, com transtornos e que às vezes demora para ser diagnosticado, mas que você vê que tem solução. Sim. E o importante é aceitar o problema e tratar, né, e sempre buscar um profissional da área especialista, né, no caso, né, uma médica sempre é recomendado não se automedicar, não se autoconsultar, buscar um especialista que com certeza isso vai fazer toda a diferença na vida de uma criança ou de um adulto também. Eu que agradeço, porque não é fácil, muitas vezes a gente expor nossas dificuldades, né, a nossa vida. É verdade. Mas quando a gente começa a entender que isso pode transformar alguém, sim, se eu conseguir alcançar uma pessoa, como diz, já isso alcança o objetivo, né? Com certeza. Muito e a doutora, como orientadora, consultora, uma médica, né? Com certeza as pessoas querem escutar profissionais, né, da área. E quando você fala de si mesmo, tem muito mais peso. Muito obrigado. Obrigada e parabéns por expor, né? Por ter coragem. Porque tem gente que quer esconder os seus defeitos. Quer esconder os seus problemas, né? E quando, na verdade, esses problemas podem ser utilizados como exemplo para outros na sociedade. Exatamente. Doutora, muito obrigado. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no Espectro 2025, no Congresso, que está ocorrendo aqui no ESP São Paulo.